Eclesiastes, capítulo de número 10. Eclesiastes, capítulo 10 e o versículo de número 1. Nós vamos ler apenas o versículo 1. Eclesiastes, capítulo de número 10 e o versículo de número 1. Glória a Deus. Os irmãos se encontraram? Amém? Eclesiastes capítulo 10 e o versículo 1. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor: assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro, e assim inutiliza o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estutícia. Glória a Deus. Os irmãos podeis assentar, adorando o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Nós estamos mais uma vez aqui para aprendermos a palavra do Senhor nosso Deus. O versículo que nós lemos, o texto, nós lemos Eclesiastes, foi escrito por um homem muito sábio, né? O homem mais sábio depois de Jesus, né? Claro, que já existiu em toda a face da terra. O sábio Salomão, escrevendo o livro de Eclesiastes, no capítulo 10, versículo 1, onde nós lemos, ele faz uma observação para nós, deixa algo escrito que serve de meditação para nós, serve para nós tirarmos muitas lições deste versículo. Talvez um versículo que não é muito comum, né? Talvez a gente ler na igreja, muito menos talvez pregar, né, sobre este assunto, mas está na Bíblia, é a palavra de Deus, né? Talvez alguém disse, mas o que tem a ver mosca morta? Eu vim à igreja para ouvir falar de mosca morta, o que é isso? É a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus e nos ensina muito. O sábio Salomão, ele certamente, quando ele escreve este versículo, ele faz menção de um pequeno inseto, um pequeno animal, um inseto voador, aparentemente inofensivo, né? Aparentemente inofensivo, é apenas uma mosca, e ainda mais morta. Então, aparentemente, uma mosca não vai fazer mal a ninguém, e muito menos se estiver morta, né? Mas o que nós aprendemos aqui é que ele não fala só da mosca, né? Ele fala do efeito que essa mosca morta causou para alguém, ou prejuízo que esta mosca causou para alguém. Ele disse que a mosca morta faz exalar um mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador. O que é esse unguento do perfumador? Quem que é esse perfumador? Salomão faz a observação como se ele visse um homem que trabalhava fabricando perfumes,
E nós sabemos que para fabricar perfumes não é fácil. Tem todo um processo, né? Tem todo umas etapas a serem seguidas. Tem que ter a matéria certa. Não é qualquer coisa que serve para fabricar esse perfume. Então o perfumador aqui, ele pega a sua essência, pega o seu unguento, pega todo o seu material, está em determinado lugar, né? E certamente há ali um recipiente, um vaso, vamos dizer assim, onde ele coloca o seu produto ali dentro. E por às vezes uma falta de uma vigilância, né? Ou a falta de um cuidado, esse pequeno inseto vem e cai dentro daquele recipiente. Então nós imaginamos que o perfumador fez o seu perfume, né? Talvez gastou aí esse processo dias, semanas, meses, e deixou lá. E aí por algum tempo ele ficou tranquilo. O meu perfume está pronto. A hora que alguém vier comprar, eu sei onde está feito, está pronto, né? Certamente esse perfumador já tinha muita experiência nessa área, então ele tinha em mente que nada iria dar errado. Ele tinha em mente que tudo estaria certo. Seu perfume estava lá guardado. Quando chega alguém para comprar esse perfume, ou talvez passou-se os dias que esse perfume tinha que ficar, né, em processo, ele foi lá ver como tinha ficado o seu perfume, a qualidade. E de repente ele, ao abrir aquele recipiente, ele se depara com algo estranho, com algo que ele não era acostumado a ver. O cheiro, a essência que ele esperava encontrar no seu perfume, ele sentiu um cheiro diferente, um cheiro estranho. Então imaginamos que ele vai procurar onde ele errou. Imaginamos que ele tivesse ali um livro, um caderno com uma receita dos ingredientes que ele usou. E imaginamos que ele fosse lá, olhasse e visse que todos os ingredientes ele havia colocado a medida certa, como era de costume. Porém, o perfume estava estragado. O cheiro não era o esperado. E aí vem o detalhe da mosca morta. Porque quando ele vê, procura onde errou e diz: eu fiz tudo certinho, como eu sou acostumado a fazer. E ali ele vê esse pequeno inseto dentro daquele recipiente. E o escritor diz que esse inseto faz exalar um mau cheiro e inutilizar, ou seja, inutilizou todo o perfume que estava dentro daquele recipiente. E inutilizou tudo. Então, nós aprendemos nesta palavra que nós já podemos trazer para as nossas vidas
Eu leio esta palavra hoje, imaginando como será, ou qual a qualidade deste unguento, deste perfume que está dentro de mim, como um vaso, como um recipiente, ou que cheiro será, que se o dono desse vaso vir, que cheiro será que vai exalar? Ou que cheiro será que eu estou exalando por onde eu passo? Porque nós somos um recipiente, nós somos um vaso. E deixa eu já dizer algo aqui. Nenhum de nós como vaso, nenhum de nós como recipiente, ele fica vazio. Ele fica vazio, não fica. Alguma coisa tem que estar lá dentro, seja ela boa, ou seja ela ruim, exale ela um bom cheiro ou um mau cheiro, mas tem algo dentro deste vaso, não fica vazio. Então essa palavra nos leva a refletir, a vigiarmos cada instante de nossas vidas, porque assim como essa mosca veio e pousou ou caiu dentro daquele recipiente, se nós não tivermos cuidado, está cheio de moscas voando por aí. E essas moscas estão procurando um lugar onde elas venham pousar. Ou até mesmo, muitas vezes, por um acidente, cair dentro de algum recipiente, dentro de algum vaso. E aí, essa mosca, quando cai, é o que aconteceu aqui com o perfume deste perfumador. Inutiliza, causa um mau cheiro, um mau odor. É muito importante nós observarmos que o texto aqui não fala, porque ele podia ter falado de um, já que para falar de um animal morto, né, podia ter falado de um cachorro morto, talvez, um cavalo, um boi, uma vaca, um jumento, né? Mas não, uma mosca. Mas o detalhe é que se fosse um animal maior, um cachorro, um cavalo, como nós citamos aqui, certamente o perfumador haveria percebido quando esse animal viesse cair dentro, né? Mas como é um animal pequeno, é muito difícil de se notar, de se perceber. Muitas vezes nós nos deparamos com situações em que às vezes a gente pega uma vasilha, um copo, uma água, um café, alguma coisa, e isso já aconteceu comigo, e deixar, e de repente quando a gente vai lá tem uma mosca dentro, né? Uma mosca, um inseto, mas nem sempre a gente vê, nem sempre a gente percebe quando esse animal cai dentro, porque um animal é um inseto pequeno, muito veloz, muito ágil, né?
se locomove com muita facilidade de um lugar para o outro, né? Apesar de que a mosca tem aquele barulho dela quando está voando, né? Que até mesmo essa mosca viva, depois nós vamos falar um pouquinho dessa mosca viva, já incomoda bastante, né? Mas o problema maior é que enquanto ela está voando, talvez enquanto ela está viva, a gente escuta aquele barulho lá, ela espanta, manda ela de um lado para o outro. Agora o problema é quando cai dentro do recipiente e a gente não vê. Quando vai ver, está podre. Ou muitas vezes vai apenas sentir o mau cheiro, o mau odor. Então essa mosca é tão pequena, e como eu disse, que não é um animal grande, porque quando é um animal grande, é muito fácil da gente ver, da gente notar, muito fácil até da gente se livrar dele. Mas a mosca é pequena. O que isso traz para nós? Isso traz para nós que muitas vezes nós não atentamos para essas coisas pequenas. Muitas vezes nós falamos, não, é só uma coisinha, é só uma brincadeirinha, não vai fazer mal nenhum. Mas a mosca morta inutilizou todo o perfume. Então tem coisas em nossas vidas que, mesmo parecendo inofensivas, coisas que parecendo insignificantes, muitas vezes quando nós percebemos, já fez um estrago terrível em nossas vidas. E na maioria das vezes, não só em nossas vidas, mas também na vida daqueles que estão à nossa volta. São coisas pequenas. Eu ouvi uma frase uma vez, alguém dizendo que a gente dificilmente vai tropeçar em uma pedra grande. Dificilmente a gente vai tropeçar em uma montanha. E é verdade, né? É muito mais fácil a gente tropeçar em uma pedrinha pequena, em uma coisinha que está lá no chão, que parece que a gente muitas vezes ignora, né? Muitas vezes a gente até acostuma passar para lá e para cá por cima daquilo. Isso é tão pequeno, isso não vale nada. E aí é nessas coisas pequenas que a gente tropeça, né? Porque a pedra grande, né, só se tiver sério, né, para tropeçar, né? Eu vou andando aqui, se tem uma pedra grande, é muito fácil eu ver de mim e desviar dela. Agora, a pequena é que é perigosa. As coisas pequenas é que são perigosas em nossas vidas. É a mosca. É muito fácil se nós tropeçarmos nessas coisas pequenas. É muito fácil uma mosca vir e pousar e entrar dentro desse recipiente e nós nem percebermos. Agora, o detalhe também da mosca é que quando ela cai no recipiente, que, falando aqui do perfumador, certamente era algo líquido, dificilmente ela vai sair, né? Se está aqui este copo com água, se uma mosca vier e cair aqui dentro, é muito provável que ela vai morrer aqui dentro desta água. Então tem coisas que não entram nesse recipiente
E nós, às vezes, não temos condições de tirar. Às vezes, por não percebermos, outras vezes, por achar que não vai fazer mal nenhum, por achar que é uma coisa pequena, achar que é uma coisa insignificante. Há esses dois detalhes. Às vezes a gente não percebe, outras vezes a gente não deixa aí, não tem nada não. E aí nesse deixa aí a gente vai acostumando. São os embaraços que a Bíblia manda nós fugirmos. São as pequenas coisas. O que é embaraço? São coisas assim, são moscas pequenas, inofensivas, mas que muitas vezes vai chegando e daqui a pouco o estrago está feito. Que já falei aqui, eu costumo falar desse embaraço, comparar com uma teia de aranha. Os irmãos sabem o que é uma teia de aranha? É uma coisa tão insignificante, né? Muitas vezes até o vento vem, quebra, arrebenta ela. Só que a teia de aranha, por mais frágil que seja, ela é o suficiente para prender um animal, um inseto que a aranha precisa para se alimentar dele. Porque muitas vezes a telha é fininha, né? O animal, às vezes, até mesmo uma mosca, um gafanhoto, passa por ela e arrebenta. Só que muitas vezes a aranha não deixa só uma lá. Eu já vi muito, acredito que os irmãos também já viram, muitas vezes a aranha ela faz um trançado assim de telhas como se fosse uma rede. E aí, às vezes um outro inseto, talvez até, muitas vezes um inseto até maior do que a própria aranha, talvez um inseto que tem mais força do que a própria aranha, muitas vezes vem e se embaraça naquela rede tecida com aquelas telhas de aranha. E quando ele se embaraça lá, muitas vezes, sabe o que acontece? Muitas vezes, quanto mais ele se mexe tentando sair, mais ele vai se embaraçando e vai perdendo as forças, e a aranha está lá de longe, olhando. Ela não vai lá, muitas vezes ela não vai lá medir força com o outro inseto, muitas vezes ela não vai lá brigar com ele, não, ela deixou a telha lá, desceu lá, fez a armadilha, e aí está lá de longe, e vê, ela está assistindo o animal preso lá, tentando sair, e aí ele vai perdendo as forças, né? Daqui a pouco é vencido, e aí ela vem e se alimenta dele. São embaraços, são coisas pequenas. E em nossas vidas são muitas, com muito tipo de moscas que podem causar estrago. São várias maneiras que essas moscas podem entrar nesse recipiente. Falando desse recipiente, é o recipiente do nosso coração, o que está lá dentro, ou o que nós estamos deixando entrar para dentro dele. A mosca morta ela faz com que nós perdemos
comunhão com Deus. Faz com que o Espírito do Senhor se afaste, se retire de nós. Você quer ver? Juízes capítulo 16, versículo 20. Livro Juízes capítulo 16 e o versículo de número 20. Se alguém achar e quiser ler, fique à vontade. Juízes capítulo 16 e o versículo 20. Glória a Deus. Diz assim, Juízes capítulo 16, versículo 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono. Olha só, um problema já aqui, onde a moça pode entrar. Alguém que está dormindo. Alguém que está desapercebido, alguém que está descuidado. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Efésios: desperta, ó tu que dormes. Desperta, esteja atento, esteja vigilante, esteja cuidadoso, porque tem muitas moscas rondando por aí. Continuando no versículo 20. Despertou do sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Olha só a ideia do camarada. Porque ele não sabia. Porque ele não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Sansão, um homem forte, um homem muito usado por Deus, um homem que venceu grandes batalhas, um homem que Deus deu vitória, livramentos ao seu povo através da sua vida, da sua coragem, da sua força. Por falta de um cuidado, a moça veio, entrou no recipiente do seu coração e exalou o mau cheiro. E esse mau cheiro fez com que o Senhor se retirasse dele, fez com que o Espírito Santo saísse dele. É o que diz aqui a palavra. E aí um outro detalhe muito sério para nós é que o Espírito Santo sair da vida do homem já é um problema e grande. Agora, um outro problema maior é quando o homem não percebe que o Espírito saiu dele. Porque, olha o que Sansão disse aqui. Sansão, os irmãos conhecem a história, ele já havia brincado muito. A sua autoconfiança, na força que não era dele, era de Deus. Irmãos, não abuse daquilo que Deus te deu. Entenda que a força que nós temos, a coragem que nós temos, ela vem do Senhor. E isso não nos faz, não nos dá condição, não nos permite nós nos exaltarmos e achar que é de nós mesmos. Porque o dia que o Senhor sair de nós, o dia que nós começar a exalar esse mau cheiro, estamos perdidos. Olha o que Sansão fez. Ele brincou, arrumou uma moça lá na vida dele, chamada Dalila. E aí ele começa a brincar com a situação. Ela quer descobrir o segredo dele. E ele vai, ele faz várias brincadeiras. Ela tenta, não dá certo. Só que a moça não desistiu, continuou lá. E aí ele vai e revela o verdadeiro segredo, que havia entre ele e Deus. E aí quando ele revela o segredo,
ela vai lá e faz, e como já tinha feito outras vezes, como ele mesmo diz, Sansão viu os filisteus. Ele disse: isso aí para mim é mole, já venci tantas vezes. Foi o que ele disse: sairei outra vez contra eles e vencerei, como já venci de novo. Só que aí vinha um detalhe, vinha um problema. O texto é bem claro, o versículo é bem claro, porque ele já não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Então, o Espírito Santo sair da vida já é um problema sério. Agora, o maior é quando o homem não percebe que o Espírito saiu, porque aí ele continuou na mesma prepotência: eu vou vencer. Só que sem Deus, sem o Espírito Santo, nós não vencemos nada. Jesus diz: sem mim nada podereis fazer. O que é um homem sem Deus? É nada. Os filisteus vieram, Sansão se levantou, confiando que estava com a mesma força, havia perdido. Foi sofrer, foi pagar o preço da desobediência, foi pagar o preço de não vigiar, de não ter cuidado, de brincar com o que Deus havia entregado. Então, cuidado com essa mosca morta. A mosca morta também, ela entra através da desobediência. Gênesis capítulo 3. É um texto muito conhecido também. Gênesis capítulo 3 e o versículos de número do 4, versículo 4. Gênesis capítulo 3, versículo 4. Então disse a mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. A mosca entrou no coração de Eva. Aí nós vamos, como que essa mosca pode entrar? Essa mosca ela pode entrar através do ouvido, através do que nós ouvimos. Foi o que aconteceu com ela. Ficou lá dando ouvido a quem não devia, conversando com quem não tinha nada de bom a oferecer. Essas moscas podem entrar através daquilo que nós estamos ouvindo e tira a comunhão com Deus. A mosca também pode entrar através daquilo que nós estamos olhando, pode entrar também através do olhar, porque nós vemos aqui que ela, ouvindo a serpente disse: não, não vai morrer não. Deus não quer de bom, porque Ele sabe que o dia que você se comer, você vai ser igual a Ele. Né? Essa mosca já tinha entrado no coração de Satanás, né? Lá no céu, quando eles se rebelam contra Deus, querendo ser igual a Deus, o orgulho, a arrogância, a soberba, é uma mosca terrível. Satanás se rebelou e disse: vou ser igual a Deus. E olha que o mesmo argumento ele usa contra Eva. Ele disse: não,
Deus sabe que o dia que tu comer tu vai ser igual a ele, mas saber o que é bem e o mal. Então entrou pelo ouvido e também através do olhar. Porque era o texto que nós lemos aqui em Gênesis, que ela dizia, ele vendo ela, que aquela árvore era desejável, árvore boa, pegou do seu fruto e comeu. Então essa moça morta, ela pode entrar através do ouvido, através do olhar, através da mão, do apalpar, porque a Bíblia diz que ela ouviu a serpente, olhou para o fruto, pegou com a sua mão e comeu. Então essa mosca pode entrar também pela nossa boca e causa um estrago. E aí esse estrago, como eu disse antes, muitas vezes não é só na minha vida, não é só na nossa vida, é na vida dos outros. Porque ela comeu, a Bíblia diz, ela comeu, deu ao seu marido e ele comeu com ela. A moça, quando entra, corrompe e nos leva a corromper os outros. Então cuidado com essa moça. Você quer ver um outro exemplo de como essa moça pode entrar através do olhar? Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 2. Nós não vamos ler, os irmãos conhecem a história. Davi, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 2. A Bíblia diz que um belo dia, se você ler lá, você vai ver que à tarde Davi se levantou do seu leito. Talvez aquela não era hora de estar dormindo, mas ele estava. Porque a Bíblia diz que ele se levantou do seu leito e foi para andar, passear, estava alegre, sem ocupação. E ele passeando, e de repente ele olha e vê uma mulher se lavando. E a mulher era casada. Só que o olhar cobiçoso fez com que a mosca entrasse no coração de Davi. Ele manda chamar a mulher, deita-se com ela, a mulher engravida, tem um filho, e aí vem o problema. A mosca na vida de Davi exalou um mau cheiro, e esse cheiro causou grandes tragédias, esse cheiro causou morte. Davi comete um homicídio doloso, quando há intenção de matar mesmo, porque ele escreve uma carta, manda para Joabe para que pegue Urias, coloque na frente da guerra e recue para que Urias seja morto. Só que não para por aí, as consequências continuam. Então essa moça, quando ela entra, esse mau cheiro começa a exalar. Irmãos, e tem uma coisa. Muitas vezes essa mosca entra no coração do homem, apodrece, começa a exalar um mau cheiro. E muitas vezes isso acontece na vida do obreiro, muitas vezes isso acontece na vida do pastor, acontece na vida do jovem, acontece na vida do adolescente, acontece na vida da irmã, acontece na vida do marido, acontece. Todos nós somos sujeitos. Agora o problema é que muitas vezes essa moça pode entrar no meu coração e eu conseguir tapar, conseguir abafar esse mau cheiro, para que esse mau cheiro não chegue às narinas do meu pastor. Só que eu não consigo tampar, eu não consigo impedir que esse mau cheiro chegue às narinas de Deus.
mau cheiro não chegue às narinas da esposa, mas não consegue impedir com que esse mau cheiro chegue às narinas de Deus. Muitas vezes a esposa consegue fazer com que esse mau cheiro não chegue às narinas do esposo, mas não consegue impedir que chegue diante de Deus. Muitas vezes o jovem consegue impedir que esse mau cheiro não chegue às narinas do pai e da mãe, mas não consegue impedir que chegue às narinas de Deus, porque a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. E tem mais, a Bíblia também diz que um dia todos nós vamos chegar diante de Deus e prestar conta das nossas atitudes, das nossas ações. Então nós podemos esconder de todo mundo. Talvez o pastor consiga fazer com que esse mau cheiro não chegue às narinas da igreja, dos membros da igreja, mas não consegue impedir que chegue diante de Deus. Foi o que aconteceu com Davi. Davi conseguiu fazer com que escondesse o mau cheiro de todo Israel, mas não escondeu de Deus. Um dia Deus enviou um profeta lá, conta a história para Davi. Davi agora se entrega com as suas próprias mãos, ou com a sua própria boca. Quando Natan diz, Davi, um homem viajante, chegou na casa de um homem que tinha muitas vacas, ovelhas, e este homem rico pega uma ovelha de um homem que tinha só uma e mata para este viajante. O que esse homem merece, Davi? Davi, sentado no trono, cheio de poder, né? Mas o mau cheiro estava lá, a moça podre estava lá exalando o mau cheiro diante de Deus. Aí Davi disse: olha, um homem desse tem que morrer. E aí? Natan disse: esse homem é tu, Davi. Esse homem é tu. Como diz, a casa caiu, né? A casa caiu. Então eu posso esconder de quem quiser, irmão, mas um dia a casa vai cair. Cuidado com a mosca. E aí vem as consequências. Pode haver um perdão, como houve na vida de Davi, né? Importante nós observarmos que esse perdão acontece quando nós fazemos o que a Bíblia diz. Há um arrependimento, há uma confissão e um abandono desse pecado. Ele diz: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Quando Davi ouve isso, ele cai de joelhos e diz: Senhor, eu pequei contra ti. Se nós lermos os Salmos de número 51, nós vamos ver Davi se derramando diante de Deus. Diferente de Sansão, que não viu, não percebeu quando o Espírito saiu, Davi, na sua oração, no Salmo 51, ele percebe que a salvação estava longe dele. Ele percebe que o Espírito estava longe dele, estava se afastando. E na sua oração ele diz: Senhor, eu sou um homem pecador. Eu sou um homem que não vigiei. Deixei com que a mosca caísse dentro do recipiente do meu coração e exalou o mau cheiro. Mas perdoa-me, Senhor. Não retires de mim o teu Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Se ele pediu para o Senhor tornar a dar a alegria, é porque ele havia perdido. Se ele pediu: não retires de mim o teu Espírito, é porque ele percebeu que o Espírito estava se afastando dele. Então o segredo para nós nos livrarmos dessa mosca morta é nos derramarmos diante de Deus, reconhecer as nossas misérias, os nossos pecados, e reconhecer que Ele é santo,
reconhecer que Ele é misericordioso, reconhecer que o sangue de Jesus nos purifica de todo mal. Mas é preciso vigiarmos, porque para não acontecer como aconteceu com o perfume do perfumador, ele não percebeu. Quando ele percebeu, era tarde. Cuidado que nós temos que ter é para que quando nós viermos perceber que essa moça morta está lá, é para não ser tarde demais. O cheiro que nós devemos exalar, o que Deus espera de nós, é que nós exalamos um bom cheiro. Louvado seja Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, para nós terminarmos. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, para nós não terminarmos aqui falando só de coisa podre, né, de mau cheiro. Nós vamos ver o que Deus quer de nós. Nós vamos ver para que Deus nos chamou. Nós vamos ver por que o Senhor Jesus morreu numa cruz por nós. Segunda aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, e o versículo 14 ao 16. 14 ao 16 diz assim: e a graça de Deus, que sempre nos faz triunfar, aonde? Em Cristo Jesus, aleluia, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Nos que se salvam e nos que se perdem. Versículo 16: para estes certamente cheio de morte, mas para aqueles cheio de vida, para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Paulo diz: e a graça de Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Esse triunfar, como diz a palavra, não é de nós mesmos. Esse triunfar não é pelas nossas forças. Esse triunfar não é pelos nossos méritos. Esse triunfar não é porque nós somos bons, não é porque nós somos melhor do que ninguém. É por Cristo que habita em nós. Mas para que o Senhor Jesus nos faz triunfar? Só para nós dizermos: eu estou limpo. Só para nós dizermos: eu estou salvo, eu vou morar no céu. Não. Isso exige de nós vigilância todo instante. Porque mesmo nós estando limpos, assim como o unguento do perfumador estava, a mosca continua rodando, querendo cair lá dentro, estragar aquilo que é limpo, aquilo que é puro, aquilo que é santo. Para que Deus nos faz triunfar? Isso aqui é muito sério. Para que em nós manifesta em todo o lugar o cheiro do seu conhecimento.
conhecimento em todo lugar. É só na igreja? Não. É só em casa? Não. É só na rua? Não. É só no meu trabalho? É em todo lugar. Aonde eu passar, esse cheiro de conhecimento, esse cheiro de que nós, quando nós falamos que conhecemos a Deus, quando nós falamos que conhecemos a palavra de Deus, esse cheiro, alguém tem que olhar, tem que sentir esse cheiro suave em nós. Como é que vai sentir? Através das nossas atitudes. Deixa eu falar algo aqui rapidinho, irmãos, porque o detalhe da mosca, nós estamos falando de uma mosca morta que apodreceu, só que tudo que morreu teve vivo antes. E assim como existe a mosca morta lá, certamente ela não caiu lá dentro morta. Provavelmente ela veio voando e caiu viva. Então, existem as moscas vivas também, que nós devemos ter cuidado. As companhias, me parece que 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 33, o apóstolo Paulo diz: e não vos enganei, as más conversações corrompem os bons costumes. Essas más conversações que podem corromper os bons costumes são as moscas que ainda estão vivas. Porque morto não conversa. Mosca morta, né? Nada morto conversa, nada morto acompanha ninguém. E Paulo diz: as más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes. Então cuidado com essas moscas, com algumas moscas vivas também, porque elas podem cair e morrer e exalar o mau cheiro. Mas Deus nos chamou para exalar o bom cheiro. No versículo 15 Paulo diz: porque para Deus nós somos o bom cheiro de Cristo. Nós somos o bom cheiro, o cheiro suave. Então nós como cristãos, como pessoas, servos de Deus, nós temos que ser pessoas que as pessoas têm prazer em estar perto de nós. Irmão, existe muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, que esse bom cheiro parece que está longe. Porque são pessoas que são de difícil convivência. São pessoas que são difíceis de alguém se aproximar. São pessoas que não têm dificuldade de se relacionar mesmo com os irmãos. Cuidado, porque senão nós não estamos exalando esse bom cheiro. Por outro lado, existem outros que, infelizmente, muitas vezes nós vemos: eu não gosto de conversar com fulano. Irmãos, nós não podemos ser assim. A Bíblia diz aqui que nós, para Deus, nós somos um bom cheiro. E quem não gosta de um bom cheiro, quem não gosta de sentir um cheiro bom, suave. Então, se nós, com esse bom cheiro, precisamos fazer com que as pessoas se sintam bem ao nosso lado. Paulo diz que é tanto para os que se salvam, quanto para os que se perdem, né? Então nós, como esse bom cheiro, nós vamos exalar esse bom cheiro tanto na vida
aqueles a quem nós vamos falar de Cristo e eles aceitam a palavra e que eles entendem, que eles têm prazer em ouvir, tanto para aqueles que nós vamos falar e eles ignoram. Paulo disse aqui que tanto para os que se salvam como para os que se perdem. Para estes, certamente cheio de morte, para a morte, se eles não querem aceitar, se para nós, se o que nós falamos, se o que nós pregamos não tem importância, que seja a escolha que cada um faça. Se for para a morte, mas nós fizemos a nossa parte. Agora Paulo diz que para outros é cheio de vida. E aí no final do versículo 16 ele faz uma pergunta: quem é idôneo? Aí aqui aberto nós, porque ele fala que nós devemos ser pergunta: quem é idôneo? O que é ser idôneo? É adequado para isso. É concentração. Quem está adequado para exalar-se com cheiro? Apto. Quem está apto para exalar-se com cheiro? Capaz. Quem é capaz de exalar-se com cheiro? É o significado da palavra idôneo: adequado, apto, capaz, próprio e entre outros significados que existem. Mas a pergunta para nós é: que cheiro nós estamos exalando? Ou nós como vaso, nós como recipiente, o que está dentro deste recipiente? Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a tirar de dentro de nós aquilo que está apodrecendo, aquilo que está causando estrago, aquilo que está contaminando, aquilo que está destruindo, para que nós habite a essência, o cheiro suave de Cristo, o cheiro que onde nós passarmos, nós exalamos Ele. E alguém olhe para nós e nos vê como homens e mulheres de Deus. Amém? Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero que estar dando os avisos e que nós continuamos firmes na presença do Senhor nosso Deus. Deus continue abençoando a vida dos irmãos. A palavra do Senhor.